Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Uma excelente sexta-feira de Oxalá. Que o Alá de Oxalá cubra a todos nós. Todas as sextas-feiras para nós temos aí os nossos pedidos ao grande Pai Criador de todas as realidades. Mas hoje em especial, com meu respeito e restrito às outras religiões, hoje é Sexta-feira Santa. Hoje é o dia que Jesus morreu e muitas pessoas comemoram, rememorando esta data, inclusive tornando essa sexta-feira santa, como todas as sextas são santas para nós. E eu gostaria de vir a debate com vocês a respeito deste momento. Como é que as religiões estão lidando com as limitações do coronavírus? Sexta-feira de Páscoa era uma sexta-feira de comemoração religiosa. Os ambientes religiosos estavam em festa nessa memória, que é uma memória, e hoje tem limitações deste espaço religioso. E nasce minha interrogação. Porque há uma ênfase ritual, geográfica, e isso é natural, falo isso das religiões afro também. O terreiro acaba sendo um espaço, por excelência, de local ritual. E quem vai a este local vai predisposto a determinadas mudanças, a determinado estado espiritual, psíquico e afetivo. O que possibilita ali uma epifania, um momento de encontro entre o sagrado, o divino e o indivíduo, a pessoa. Mas agora esses espaços estão restritos, não é possível. E eu hoje me peguei pensando sobre isso. Como as religiões estão se reconstruindo mediante este limite. Como é que nós, religiões, estamos trabalhando com os nossos fiéis mediante os limites introduzidos pelo coronavírus? A religião ela não pode estar única e exclusivamente atrelada ao espaço físico. E eu fiquei pensando hoje numa discussão que nós já tivemos sobre os valores emergenciais. E hoje eu vou trazer um outro debate sobre esses valores. Valores emergenciais para a gente é aquilo que mexe nas necessidades emergentes. Naquele instante eu preciso resolver problemas. E estes problemas eles têm várias montas. Podem ser de saúde, podem ser financeiros, podem ser espirituais, podem ser eu falei saúde e amor, né? E nós precisamos resolver. Só que será que basta a religião resolver questões emergenciais? Será que nos cabe isto? Acho que isso da questão emergencial ela é muito ligada ao espaço físico. Eu preciso ir a um terreiro, eu preciso ir a uma igreja, eu preciso ir para resolver minhas questões emergenciais. Mas a religião hoje ela não está lidando com essas questões e ela teria que ter um trabalho dentro daquilo que a gente chama de valores estruturais, que são os valores religiosos que vão conosco a qualquer lugar. São valores que devem estar dentro da pessoa, independente do lugar. E eu fico aqui com essa interrogação. Nós, da religião, estamos sendo capazes de passar valores estruturais para os nossos adeptos e adeptas, para os crentes da nossa religião? Porque quando a gente vê a população mundial exacerbada com esta questão que nós estamos vivendo da pandemia, eu volto a essa pergunta. Será que estruturalmente nós preparamos as pessoas para viverem a espiritualidade independente do lugar?
E essa questão, ela precisa ser repensada pela religião. Eu sei, eu falei uma vez aqui do consumo religioso, né? Muita gente quer ir ao terreiro, por exemplo, com licença ao pessoal que é cristão e hoje comemora a Páscoa, quer ir ao terreiro pegar axé. Ele não quer ter o trabalho de ser um produtor de axé. Ele quer ir lá, seja com os ancestrais, os orixás, absorver o axé. E eu até brinco na minha comunidade santa, você é vampiro do axé. Que você não tem uma preocupação eminente com a produção deste axé. Você está preocupado em ter... Vocês me dão licença só um minuto? Você está preocupado em ter axé. Ir lá pegar do pai de santo, do irmão de santo, resolver alguma questão sem grandes esforços. E isso leva a esta pergunta. Quem não consegue no terreiro pegar axé porque não produz, como é que está se virando? A perda de axé, ela não é uma questão tão simples. A perda de axé provoca desequilíbrios espirituais, desequilíbrios mentais, desequilíbrios afetivos, doenças. A perda de axé é uma coisa complexa, muito complexa. E nós, quando não temos onde buscar, nós da religião preparamos as pessoas para saberem manter minimamente seu axé sem ter que ir buscar diretamente. Aí causa uma dependência, né? Porque existe uma questão, assim, delicada, mas há uma dependência. Olha, eu preciso de você, mãe de santo, para me dar axé, e eu estou sempre procurando vocês para poder, sem grandes compromissos, pegar este axé. Eu vou ter que arrumar meu pano, porque meu filho está aqui falando, arruma o pano, arruma o pano. Então, minha gente, isso acontece. Isso é muito comum, inclusive, a gente está às vezes no meio do orô e o pano de cabeça cair. Pera, gente, pera. Vou ter que sair daqui para arrumar. E continuando a nossa conversa, eu estou aqui muito preocupada com essa questão das questões estruturais, porque se nós não mantivermos esse axé individual, o que vai acontecer? Isso vai sendo lesado e vai lesar o axé coletivo. Essa estrutura é uma estrutura extremamente delicada e não é muito pensada, porque as pessoas vão ao terreiro de modo mecânico, são mecanicistas, é como se fosse um condicionamento. Eu vou lá, pego o axé que dura 10, 15 dias, vou para minha casa, depois eu vou lá, pego o axé, volto para minha casa. É como um supermercado em que as pessoas vão, absorvem e vão embora. E elas não têm responsabilidades nem com o axé delas e nem com o axé coletivo. Na nossa perspectiva religiosa, com esta limitação, o que nós das religiões afro-brasileiras vamos fazer para reduzir isto? Eu posso atender uma pessoa aqui, uma pessoa ali no estado emergencial, mas eu perdi a minha capacidade física de atender muitas pessoas que precisam. Nós não nos preparamos para uma situação dessa. Nem nós, nem as outras religiões. Houve um colapso do sistema religioso. Houve um colapso da instituição religiosa neste momento. E eu estou fazendo uma autocrítica. Estou fazendo uma autocrítica porque, na medida do possível, nós estamos tentando lidar com o emergencial, mas temos que pensar no estrutural. Temos que ter uma leitura sobre essa questão estrutural. E é lógico, como eu coloquei aqui, a religião tem que se repensar.
ela tem que repensar em que medida ela está conseguindo levar aos seus fiéis uma modificação da consciência de si, da consciência do meio onde ela vive, da consciência da própria sociedade, né, da natureza também, e da consciência do divino. Porque há um entorpecimento, as pessoas dormem quando se tratam dessas relações. Elas esperam respostas que vêm de fora. Elas esperam que alguém resolva por elas. E nós não podemos ter isso para todo sempre. As pessoas têm que ter. A gente fala aqui na iniciação, as pessoas vão aprendendo a gerir-se ao longo da vida, né? Ela vai aprendendo a ter mais maturidade com ela, com o meio, com o sagrado, com tudo. Mas e as pessoas que não estão na iniciação? Como é que elas vão gerir isto? Como é que elas vão lidar? E eu me deparo aqui com uma questão estrutural da religião, que é preparar as pessoas para a vida. A religião tem que preparar as pessoas para a vida, para lidar com tudo que há na vida. E será que nós temos cumprido este papel? E por último, que é isso que eu estou dizendo, precisamos pensar nisto. Hoje morrem na Páscoa a figura e o corpo de Jesus. E renasce, ressuscita, né? No domingo. Será que os nossos valores também não são assim? Será que nós precisamos levar a literalidade sempre do corpo? Mas e a morte e ressuscitar valores espirituais? Hoje eu estive muito pensativa sobre isto. Muito. As pessoas têm me ouvido pelas lives, mas eu tenho pensado, você que está me ouvindo, quais são suas expectativas? O que você entende por viver? Qual é a sua relação com o poder divino? Como que você estrutura a sua vida, se você é do terreiro, nos dias que você não está no terreiro, em relação aos valores espirituais? Como é que nós nos posicionamos na sociedade em relação a estes valores apregoados pelo orixá e pelo ancestral? Nós fizemos dessa nossa live um ritual, que a vida é constituída de rituais, sejam dos mais simples aos mais complexos. A gente tem um ritual diário, eu levanto, tomo um café, aliás, escovo o dente, me troco, tomo um café, tomo banho, vou para o trabalho, almoço. Eu tenho um ritual, minha vida é ritualizada. A vida de todo mundo é ritualizada. Agora, esse ritual, ele não pode ser só social. Ele não pode ser um ritual mecânico social. Ele tem que ser um ritual que mexe com as estruturas nossas. E a gente tem que ritualizar como nós entendemos e estamos em contato com esse poder divino. Repensar isso. Será que é só no terreiro durante 1, 2 horas? Eu acho que isso é muito pobre para dar conta do espiritual. É bom, não digo que não é bom, é excelente, eu adoro. Estou sentindo muita falta, isso faz parte da minha ritualização, mas não pode ser toda a minha ritualização daquilo que é divino. Não pode. A gente não pode trocar o todo pela parte. Nós temos uma estrutura complexa como seres espirituais. E eu não posso reduzir isto a coisas pontuais da minha vida.
E nós, pais e mães de santo, pastores, pastoras, padres, não posso falar madres, né, porque as madres não têm um poder assim tão, infelizmente, sobre a sociedade, monges e monjas, né, o pessoal, rabinos, nós temos que repensar, nos momentos como este, como que nós lidamos com as questões da religião e das estruturas dessa religião. Hoje eu deixo aqui uma interrogação, eu termino meu dia com uma interrogação. A religião está dando conta disso? Se não está, como é que nós vamos fazer para dar? E encerro a minha live do dia de hoje. Mantenham-se em suas casas, porque tem pessoas que não podem ficar em casa. Então, o maior número que puder, fiquem por elas, para manter a saúde. E nós não estamos acostumados com prevenção. Nós estamos acostumados, que é uma outra questão das religiões, eu vou abrir só um adendo, que é, nós estamos acostumados ao poder curativo. A gente quer curar. Então, a gente parte do pressuposto que é necessário adoecer. E nós aqui estamos fazendo prevenção, nós estamos evitando a doença. Nós não queremos ter processo curativo. Isso tem deixado muitas pessoas com uma interrogação. Será mesmo necessário ficar dentro de casa? Ou seja, a pessoa está trabalhando com a possibilidade de adoecer. Nós queremos trabalhar com a possibilidade de não adoecer. É a prevenção. Então, fiquem em casa. Amanhã nós não teremos live, voltaremos no domingo para uma breve conversa. Eu abro para 3 perguntas, se houver no dia de hoje, para encerrarmos a nossa conversa. E falando sobre o processo preventivo, que é o que estruturalmente as religiões afro-brasileiras buscam fazer, criar uma prevenção, preparando as pessoas para esta realidade complexa em que nós vivemos e evitando o processo da doença, que é biopsicossocial, que nós já discutimos aqui anteriormente. Pergunta da Jaque Moraes. Bênção, minha mãe. Este é o momento que nos coloca em xeque com a nossa fé, com os valores estruturais da nossa religiosidade. Logo, vemos religiosos com a falta de responsabilidade coletiva. Seria a falta desses valores? Já que eu vou dizer o seguinte, eu acho que a falta da gente pensar em novas possibilidades sobre a religião. Em pensar nas novas e pensar naquilo que a religião se propõe. A religião se propõe a sanar as dores do mundo. Agora, nós podemos sanar essas dores do mundo de muitas formas. E nós precisamos repensar sobre isso. A nossa responsabilidade social, quanto sacerdotes, sacerdotisas de qual religião for, ela é vital. Pessoas confiam em nós. Pessoas deixam sob nossas mãos a sua cabeça. Ou seja, nós devemos orientá-los e orientá-las da melhor forma possível para preservá-las. Conta da Fernanda Terge. Isso, minha mãe, a senhora acredita que nosso condicionamento da vida nos leva a querer receber axé ao invés de gerirmos nossa própria vida e gerar esta força de realizações? Eu acho que o axé ele não pode ser visto única e exclusivamente de forma individual. É lógico que o indivíduo forma o todo aí, né? São vários indivíduos, nós vamos formar o todo. Nós não podemos terceirizar as responsabilidades individuais. Nós devemos compartilhar estas responsabilidades. O papel do pai e da mãe de santo é justamente levar possibilidades da manutenção do axé, porque as pessoas não conhecem. As pessoas não sabem como fazer. O pai e a mãe de santo que sabem como fazer, orientam e a pessoa tem o cuidado de reproduzir esta orientação. Pergunta da Leila Lima, Bênção Iá. Quais parâmetros podemos utilizar para sabermos o quanto estamos realmente preparando nossos adeptos para esses valores espirituais? Eu acho que nós temos que ter um senso
nós pais e mães de santo, porque nós temos vários perfis de identidade que nos procuram. Tem pessoas que realmente só querem o emergencial, elas não querem o estrutural. Elas querem que nós vamos lá, dê a elas o que elas necessitam, elas vão embora, acabou. Tem pessoas que persistem as suas idas ao terreiro na busca de preencher os seus vazios, as suas ansiedades, e a gente dá. Mas existem aquelas pessoas que querem uma barganha. Elas querem barganhar conosco. Você deve lidar com isso. E esta barganha é que entra nesse processo lesivo do axé individual e coletivo. A pessoa precisa ter responsabilidade para com ela e para com um todo, né? E assim encerramos o dia de hoje. Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Fiquem em casa.